Beleza. Então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de estruturas de dados, né? A ideia da aula de hoje é a gente estudar mais uma nova estrutura de dados, que é a árvore B. A árvore B ela é uma estrutura muito legal, muito bacana. A gente vai ver certinho como é que ela funciona. A gente vai voltar a falar de dicionário, então a gente volta a falar sobre estruturas de dados que comportam as operações de inserir, buscar e remover, né? A árvore B é uma estrutura de dados que a gente consegue inserir valores dentro, buscar valores dela e remover valores dela também. A gente vai ver essas três operações sendo feitas na árvore B, né? Só que ela tem uma diferença em relação às estruturas que a gente já conhece. Ela é uma árvore não binária, né? Todas as estruturas de dados que a gente estudou até agora, a BST, a AVE e também a HIP, né? E que são árvores binárias. E relembrando, a árvore binária, o nodo tem até dois filhos, né? Filho esquerdo e filho direito. A estrutura que a gente vai estudar hoje, a gente vai deixar de ter essa regra de ser binário e vai permitir que a árvore tenha ordem maiores, né? Árvore terciária, quadriária, quintária, etc. Que consiste em basicamente a gente permitir que cada nodo tenha mais de dois filhos. E aí a gente começa a se perguntar, né? Como é que seria uma árvore de busca terciária, por exemplo? Né? Uma árvore de busca em que um nodo tem três filhos. Né? Para que lado eu vou na hora de fazer a busca? Ou quatro, ou cinco, ou seis. Como é que a gente generaliza essa questão de uma árvore de busca? Não restringindo ela apenas à questão de ser binário. Beleza? Existem mais de uma árvore de busca não binária, né? Existem várias. A gente só vai estudar uma na disciplina, na aula de hoje, que é a árvore B, que é a mais famosa e a mais eficiente também. A árvore B é bastante eficiente. A gente vai comentar sobre isso. Beleza? Beleza. Como vocês perceberam, eu não estou de pé, né? Hoje eu estou sentado. Porque a árvore B, ela é uma árvore, por não ser binária, ela é uma árvore muito grande, né? Ela cresce muito rápido. Imagine uma árvore em que cada nodo tem três filhos, depois cada nodo mais três, depois mais três, etc. O tamanho, eu ia falar tamanho físico da árvore, né? Mas assim, o tamanho da árvore é muito grande. É tão grande que eu não consigo desenhar ela no quadro que eu tenho. Tá? Lá no quadro da UTF eu conseguia, naquele quadro enorme, eu conseguia desenhar a árvore B. Mas aqui eu não consigo, porque o meu quadro aqui de casa é muito pequeno. Eu vou fazer um chuncho para contornar esse problema, que é o seguinte. Ao invés de desenhar a árvore no quadro, eu vou literalmente abrir o desenho que eu tenho da árvore no computador e compartilhar esse desenho com vocês. Tá? Vou compartilhar o Paint com vocês e tá mostrando como é que seria essa árvore direto no computador. Okay? Na verdade não é o Paint, é o Inkscape. Eu gosto bastante do Inkscape, ele é tipo o Paint do Linux. É ele que eu vou estar compartilhando com vocês. Então a aula de hoje vai ser desse jeito meio adaptado aí, meio... enfim, meio chunchado aí para conseguir mostrar isso para vocês. Okay. Só abrindo parênteses, talvez a aula de hoje vá um pouco mais para frente também, vamos ver até que horas, mas como é uma estrutura nova, é uma estrutura grande, a gente precisa ver bastante coisa com um pouquinho de calma. Tá? Então já adianto que talvez a gente leve um pouco de tempo hoje, beleza? A árvore B, abrindo parênteses, não é que ela é uma árvore complicada, não é complicada. Mas é a mais complicada dentre as que a gente estudou aqui em ED. Né? É a última árvore, se não me engano, que a gente vai estudar. A partir da aula que vem a gente vai estudar outras estruturas de dados. Então assim, não é complicada, mas é a mais... das que a gente estuda, a mais chatinha. Então vamos ver bem certinho as regras delas, as operações dela, com bastante calma. Até porque ela também é o assunto do exercício dessa semana que já está no Moodle, que a gente vai ver no fim da...
Então vamos lá, se tudo der certo, vocês devem estar vendo o meu Inkscape, que é tipo o meu pentezinho. Realmente mostrar as árvores e fazê-las mesmo. Quer dizer, com o mouse, né, no caso, mas enfim, o software de desenho. Né? Beleza. Árvore B. Primeiro parênteses, né? O nome dela é esse mesmo, árvore B, né? B3. Da onde que é esse B, ninguém faz ideia até hoje. Os caras que inventaram a árvore, eles simplesmente chamaram a árvore B de árvore B, não explicaram o que o B significa, e até hoje ninguém sabe, e provavelmente ninguém nunca vai saber o que significa essa letra B, né, do nome, né? B de bonito. Enfim. Existe uma especulação que B seja de Boeing, porque os caras que inventaram a árvore B eram engenheiros que trabalhavam para Boeing, cientistas da Boeing. Aquela fabricante de avião, né? Existe essa especulação, e aí por ser uma marca comercial e tal, melhor. Mas isso é total especulação, ninguém sabe. Alô? Oi. Travou só pra mim? Não, deu engasgado. Agora, voltou. Aqui. Beleza. Segundo parênteses. A árvore B não é binária. Né? A árvore B é uma árvore de busca com ordem maior do que 2. Né? Ela não sendo binária, ela pode assumir algumas ordens. Né? A toda árvore B, a gente associa a sua ordem. Eu chamo de ordem da árvore B o número de filhos que um nodo pode ter, ou, como a gente chama, grau máximo. Né? O grau de um nodo é quantos filhos ele tem. O grau máximo é quantos filhos, no máximo, um nodo pode ter. Então, se eu falar para você assim, que eu estou falando de uma árvore B de ordem 2, ou de grau máximo 2, eu estou falando de uma árvore binária. Se eu falar de uma árvore B de ordem 3, grau máximo 3, eu estou falando de uma árvore terciária. Se eu falar que a árvore B tem ordem 4, eu estou falando de uma árvore quaternária. E o que isso quer dizer na prática? Que cada nodo vai ter no máximo 2, ou 3, ou 4 filhos, respectivamente. É a generalização. Né? A árvore binária seria uma árvore de ordem 2. Agora a gente generaliza, está chamando aí de desão a ordem de uma árvore B. A árvore B é uma árvore de busca. De busca quer dizer que ainda existe uma regrinha de navegação no sentido de quem for menor vai para um lado, quem for maior vai para o outro. Só que agora eu não tenho dois lados, né? Eu tenho tantos lados quanto a ordem da árvore me permitir. Como é que eu faço essa questão de busca, né? Essa regra de para que lado eu vou, quando eu tenho mais de um filho? Né? A ideia é o seguinte: dentro de cada nodo vai ter mais de uma chave. Ao invés de cada nodo ter uma única chave, uma única informação, eu vou ter agora dentro de cada nodo um vetorzinho de chaves. Né? Várias chaves dentro de um nodo só. E a relação é sempre essa. O número de filhos é sempre um a mais do que o número de... O número de chaves é um a com 4 filhos. Tá? Eu tenho meu vetor de chaves, meu vetor de filhos. Note que eu tenho sempre um filho a mais do que o número de chaves. Então, por exemplo, eu tenho 3 chaves, portanto, 4 filhos. Né? Se fosse 4 chaves, eu teria que ter 5 filhos. Se fosse 2 chaves, eu teria que ter 3 filhos. O número de filhos sempre um a mais que o número de chaves. E eu vou seguir mais ou menos a ideia da BST, só que generalizado para mais de 2 filhos, nesse exemplo. Por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho 3 chaves, 46, 53, 63, e, portanto, 4 filhos. Como é que vai ser a regra de busca? O primeiro filho vai ter todo mundo que é menor do que 46. O segundo filho vai ter todo mundo que está entre 46 e 53.
o terceiro filho, todo mundo que está entre 53 e 63, e o quarto filho, todo mundo que é maior do que 63. Então, a regra de navegação é essa. Considera todas as chaves e primeiro filho menor do que a primeira chave, segundo filho entre primeira e segunda, depois entre segunda e terceira, depois entre terceira e quarta, até o último filho ter todo mundo maior do que a última chave. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. A gente vai ver, né, os exemplos completos daqui a pouco, mas só para dar a definição por enquanto. Okay? Abrindo um parênteses, né? Lembra que um dicionário tem aquelas duas versões. Eu posso ter um conjunto de chaves, ou eu posso associar a cada chave um conteúdo. Se eu tiver na segunda versão, que eu associo a cada chave um conteúdo, além do vetorzinho de chaves, eu vou precisar também de um vetorzinho de conteúdo. Se eu tiver o conteúdo associado, imagina que eu tenho mais esse vetorzinho, do mesmo tamanho do vetor de chaves, né? Então uma para cada chave. E aí cada posição teria um ponteiro para o conteúdo. Então aqui seria o ponteiro do conteúdo 46, ponteiro do conteúdo 53, ponteiro do conteúdo 63. Se o dicionário tiver conteúdo. Tudo bem? Ok. Então, por enquanto é isso. Aumenta o número de chaves, aumenta o número de filhos. Sempre um filho a mais do que o número de chaves, uma chave a menos do que o número de filhos. Com essa regrinha de navegação. A árvore B também tem outras regras. Eu vou passar as outras regras agora, uma a uma, todas de uma vez só. Talvez fique um pouco confuso, fique meio nebuloso, porque é muita coisa de uma vez só. Mas depois a gente vai ver o exemplo da árvore B e a gente vai verificando se todas essas regras estão sendo cumpridas no exemplo ou não. Primeira regra, obviamente, né, vamos respeitar o grau máximo. Todo nodo tem no máximo desão filhos, sendo esse desão a ordem da árvore, né, o grau máximo, e, portanto, D menos 1 chaves. Então, aquela coisa. Se a minha árvore B tem ordem 5, todo mundo tem que ter no máximo 5 filhos. Se a minha árvore B tem ordem 4, todo mundo tem que ter no máximo 4 filhos. Por aí vai. Exceto a raiz, todo nodo tem no mínimo Dzinho filhos, e, portanto, Dzinho menos 1 chaves, sendo Dzinho o teto da metade do Dzão, que é o grau mínimo. E agora a gente precisa de um pouco de calma. Da mesma forma que eu associo o número máximo de filhos que eu posso ter, na árvore B eu também associo um número mínimo de filhos que eu posso ter. Tá? Isso vem da própria definição da árvore B, né, de como é que a árvore B funciona. Todo nodo, ele sempre vai ter que ter um número de filhos que é no máximo tanto, mas também no mínimo tanto. Né? Esse máximo é o grau máximo, é a ordem da árvore. O grau mínimo na árvore B é metade do grau máximo. O que isso quer dizer? Né? Isso daqui. Se eu estou, por exemplo, numa árvore B de ordem 4, ou seja, todo nodo tem que ter no máximo 4 filhos, nessa mesma árvore, todo nodo tem que ter no mínimo 2 filhos. Porque 2 é metade de 4. Ou, se na minha árvore B ela tem ordem 6, então todo nodo tem que ter no máximo 6 filhos, mas também tem que ter no mínimo 3. Se a minha árvore tem ordem 10, então no máximo 10 filhos, porém no mínimo 5. Ok? O grau mínimo, sempre metade do grau máximo. Se o grau máximo for ímpar, você pega o teto. Teto é arredondar para cima. Então, por exemplo, se a minha árvore B tem grau máximo 5, né, tem ordem 5, quer dizer que todo nodo tem que ter no máximo 5 filhos, porém no mínimo 3. Porque metade de 5 é 2,5, arredonda para cima para 3. Ou se minha árvore tem ordem 7, no máximo 7 filhos, no mínimo 4. Tudo bem. Grau mínimo, metade do grau máximo, arredondado para cima. Observação, isso não vale para a raiz. Por um motivo que a gente vai ver mais adiante na aula, que eu não consigo explicar ainda, a raiz é uma exceção. Eu posso violar a regra do grau mínimo na raiz. Tá? A raiz é tipo o goleiro da árvore. É o único nodo que, para ele pode fazer coisa que os outros nodos não podem. Tá?
Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore B de ordem 10, todo nodo tem que ter no máximo 10 filhos, todo nodo tem que ter no mínimo 5 filhos, exceto a raiz. Se a raiz quiser, ela pode ter 2. Beleza? A gente vai entender por que disso mais para frente. Mas é uma exceção ao grau mínimo. E claro, né, as folhas não têm filhos, né? Lembrando que as folhas são os nodos que não têm filhos. Então não tem como ela respeitar o número mínimo de filhos. Ela não tem. Lembra sempre que dentro de um nodo, o número de chaves é 1 a menos do que o número de filhos. Então todos os nodos que têm Dzinho filhos tem que ter Dzinho menos 1 chaves. As folhas não têm filhos, mas ainda assim precisam seguir a regra do grau mínimo, né? Dzinho menos 1 chaves. Então, se eu tenho uma árvore B de ordem 10, os nodos têm no máximo 5 filhos, no mínimo, perdão. Se a minha árvore tem ordem 10, meus nodos têm no máximo 10 filhos, no mínimo 5 filhos, portanto, no máximo 9 chaves, no mínimo 4 chaves, certo? Por nodo. Okay? Exceto a folha. A folha não tem filhos, mas ainda assim ela precisa ter no mínimo 4 chaves nesse exemplo. Beleza? E a última regrinha da árvore B, todas as folhas niveláveis. Tem que estar no mesmo nível, todas as folhas. Se eu tiver uma folha mais baixa do que outra, ou uma folha mais acima do que outra, a minha árvore não é uma árvore B. Isso também vem da regrinha, da definição da árvore. Eu sei que é muita regrinha, muita coisa, está bastante confuso, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas por enquanto tudo bem. Eu sei que não está tudo bem, mas por enquanto tudo bem. Todas essas são as regrinhas de uma árvore B. Né? O que uma árvore B precisa seguir para ser uma árvore B? Vamos ver um exemplo disso. Vamos pegar agora uma árvore B e verificar se está ou não cumprindo todos os requisitos aí de ser uma árvore B. Como exemplo, eu dou essa árvore daqui. A raiz tem 31, aí 2 filhos. O primeiro filho tem as chaves 19 e 29, e 3 filhos, e por aí vai. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte. Essa árvore B que eu estou dando, ela é uma árvore B de ordem 4. Okay? Então, seja 4 a ordem dessa árvore. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, entre muitas aspas, seria uma árvore quaternária. Okay? Primeira coisa, se isso aqui é uma árvore quaternária, quantos filhos, no máximo, cada nodo pode ter? No máximo são 4, né? No máximo 4. A ordem e o grau máximo é sinônimos, é a mesma coisa. Então, se eu falo para você que essa árvore tem ordem 4, eu estou falando que cada nodo tem que ter no máximo 4 filhos. Pergunta. Essa árvore que está aqui, está atendendo esse critério? Se a gente for ver todos os nodos dessa árvore, todos eles têm no máximo 4 filhos? Sim. O nodo que mais tem filho é esse que está aqui, e ele tem 4. Então, isso está sendo atendido. Se cada nodo tem que ter no máximo 4 filhos, quantos filhos, no mínimo, cada nodo tem que ter? Qual que é o grau mínimo dessa árvore? Se a gente for lembrar, o grau mínimo é sempre metade do grau máximo, arredondado para cima. Se o nosso grau máximo está em 4, o nosso grau mínimo vai estar em 2. Ok? Querendo dizer que todos os nodos precisam ter, no mínimo, 2 filhos nessa árvore. Aí eu pergunto, nessa árvore daqui, cada nodo tem no mínimo 2 filhos? Nota, é claro que as folhas não têm filhos, né? Então essa galera aqui não tem filho nenhum. Mas tirando as folhas, todo mundo tem no mínimo 2 filhos?
Sim. Né? O nodo que menos tem filho, nesse caso é a própria raiz, ela tem 2 filhos. Então, esse critério está sendo atendido. Beleza? Grau máximo e grau mínimo estão atendidos. Se o grau máximo da minha árvore é 4, quantas chaves tem que ter no máximo um nodo? Três. Vamos lembrar que o número de chaves é sempre 1 a menos que o número de filhos. Né? Se o número de filhos máximo é 4, o número de chaves máximo é 3. E o número mínimo de chaves? Certo? Se o grau mínimo é 2, eu sempre tenho uma chave a menos do que o número de filhos. 1 é o meu número mínimo de chaves. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é que cada nodo tem que ter entre 1 e 3 chaves. Beleza? Vamos olhar para a árvore. Cada nodo tem entre 1 e 3 chaves. Não tem nenhum nodo com mais de 4 chaves, não tem nenhum nodo com menos de 1 chave. Então, beleza. Está tudo certo. Além disso, em todos os nodos, o número de filhos é igual ao número de chaves mais 1. Ou seja, quem tem uma chave tem 2 filhos. Quem tem 2 chaves tem 3 filhos. Quem tem 3 chaves tem 4 filhos. Então, a gente vai ver na árvore. Sim, também. Tudo bem essa questão? Então, a questão do grau máximo, do grau mínimo, do número de chaves e do número de filhos está sendo atendido. Beleza? Vamos ver as outras regras que a árvore B precisa ter. Próxima pergunta. Essa árvore é de busca? Bom, para ela ser de busca, o que tem que acontecer? Aqui na raiz eu tenho 31. Então, toda subárvore esquerda tem que ter chaves menores que 31 e toda subárvore direita tem que ter chaves maiores do que 31. Isso está acontecendo? Sim. Isso tem que valer para todos os nodos. Aqui eu tenho 19 e 29. Então, toda essa subárvore aqui tem que ter números menores que 19. Toda essa subárvore tem que ter números entre 19 e 29. E toda essa subárvore tem que ter números maiores que 29. Beleza? Está atendendo. E para esse lado? Aqui eu tenho 46, 53, 63. Todo mundo aqui tem que estar menor do que 46. Todo mundo aqui entre 46 e 53. Aqui entre 53 e 63. Aqui depois de maior que 63. Está atendendo também. Minha árvore de busca. Beleza? Ok. Beleza. Quais outras regrinhas a gente precisa seguir? O grau está sendo atendido, grau máximo, grau mínimo, tudo certo. Só falta a gente ver se todas as folhas estão no mesmo nível. As folhas são os nodos que não têm filhos. Então, essa daqui, essa. Meu Deus. O que eu fiz? Eita. Olha lá. Essa e essa daqui. Todos eles são folhas. Estão todo mundo no mesmo nível? Está niveladinho? Sim. Se vocês forem bem, eu não tenho nenhuma folha um nível acima do que o outro. Então, o grau está sendo atendido, tanto no grau máximo quanto no grau mínimo. O número de chaves está condizente com o número de filhos. A árvore é de busca e todos os nodos folhas estão nivelados. Tendo todas essas características, por fim, a gente pode concluir. Sim, essa é uma árvore B de ordem 4. Tudo bem? Beleza? Vou voltar para cá. Nenhuma dúvida por enquanto? De boa? Ok. Vamos agora, então, para a nossa próxima parte, que é fazer as 3 operações de dicionário nessa estrutura daí.
A gente já sabe reconhecer uma árvore B, né? Olhar para ela e pá, isso aí é uma árvore B. Vamos ver como é que a gente busca, como é que a gente insere, como é que a gente remove de uma árvore B. Fazer as 3 operações. E vamos ver elas nessa ordem. Como é que eu busco, como é que eu insiro e depois como é que eu removo. Aqui do lado eu fiz um rascunho, só para eu não me perder durante a aula. Mas essa aqui é as operações que eu quero fazer de exemplo nessa árvore daqui, para a gente ver se a gente consegue usar a árvore certinho. Vamos começar pela busca, né? Dada essa árvore aí e um número, eu quero perguntar se esse número está na árvore ou não. Como a árvore B é uma árvore de busca, né, tem a regrinha de navegação de busca, a maneira com que a gente faz a busca na árvore B é muito análoga com a maneira com que a gente faz na BST. É seguir a regrinha de busca da árvore. Por exemplo, imagina que eu quero buscar o número 60 nessa árvore daqui. Quero determinar se o 60 está aqui ou não. O que eu vou fazer? Vou começar na raiz, 60 não é 31, e vou me perguntar, 60 é menor ou é maior do que 31? Ah, 60 é maior. Vou descer para a direita, venho para cá, certo? Vou me perguntar, o 60 está nesse nodo daí? Não. Como é que eu vou descer? Usando aquela ideia. Será que o 60 é menor do que 46? Está entre 46 e 53? Está entre 53 e 63? Ou é maior que 63? Ah, 60 está entre 53 e 63. Então é para cá que eu desço. Okay? E aí quando eu chegar ali, opa, achei o 60. Sim, 60 está na árvore. Beleza? Fazer outra busca agora. Vou buscar o 41. Mesma coisa. Começa na raiz, vê que o 41 está maior do que 31, então desce para a direita. 41 não está nesse nodo, vai me perguntar para qual dos filhos eu vou descer. Como o 41 é menor que 46, eu vou descer para o primeiro filho e venho para cá. Nesse nodo, o 41 não está presente, o 41 não está aqui. Se eu for continuar a busca, eu vou ver que 41 está entre 33 e 42, então eu desceria para o filho do meio, só que eu não tenho filho do meio. Então, não. 41 não está na árvore. Beleza? E um último exemplo de busca, para buscar o 29, mesma coisa. Começa na raiz. 29 é menor do que 31, venho para cá. Opa, achei o 29. Tá aqui. Eu nem preciso mais descer na árvore, já paro e achei o cara ali. GG. Tudo bem, a busca? Eu acho que a busca ela é intuitiva, né? Porque a árvore B é uma árvore de busca, né? Então é meio que só usar a própria propriedade que a árvore já dá para a gente. Beleza? Agora que o bicho começa a ficar interessante de verdade, vamos fazer as inserções. E vamos fazer com calma. Eu tenho vários números que eu quero inserir nessa árvore de exemplo daqui. Eu quero inserir eles um por um, com calma, de cada vez. Tá? Vamos começar inserindo o número 15. Em um primeiro passo, a inserção da árvore B é semelhante à inserção da BST, no sentido de que eu vou usar a regra de navegação para ir descendo na árvore, descobrir aonde que eu vou inserir e vou inserir lá. Só que tem uma diferença. Então, olha só. Vou inserir o 15. Vou lá na raiz. 15 é menor do que 31, então eu vou descer para cá. 15 é menor do que 19, então eu vou descer para cá. E se a gente fosse fazer uma inserção igual na BST, a gente estaria viciado, digamos assim, a pensar, bom, o 15 ele é maior do que o 10, então eu vou descer para a direita e vou fazer essa inserção daqui. Se fosse uma BST, a gente faria algo nesse sentido. Certo? Por que eu não posso fazer isso na árvore B? Porque aí a raiz não tem mais a mesma altura. As folhas, quer dizer. As folhas, perfeito. Lembra que uma das regras da árvore B é que todas as folhas estejam niveladas. Se eu faço isso, eu tenho uma folha que está num nível maior do que as demais. Ok? Então eu não posso fazer isso daqui. Putz,
O que eu faço, então, já que eu não posso fazer isso? Põe junto com o 10 no... Aqui, né? Isso aqui vira um nodo só. Tipo isso? Ai, meu Deus. É meio improviso aqui. Mas seria essa a ideia, né? Beleza, concordo. Vamos lembrar, a árvore B não é binária mais, né? Eu estou me permitindo colocar mais chaves dentro de um único nodo. Então, olha só, ao invés de eu descer para baixo de uma folha, eu vou inserir na própria folha. O 10 fica certinho com o 15 aí. Tudo bem? Beleza, todo mundo? Ok. Beleza. Vamos fazer a próxima inserção, então. Vamos inserir o 12 agora. Mesma coisa. O 12 é menor do que 31, o 12 é menor do que 19, vou vir para cá. A ideia inicial seria inserir o 12 aqui no meinho, mas eu não posso fazer isso. Quando eu chegar numa folha, é sempre na folha que eu insiro. Vou abrir espaço para colocar o 12 aqui no meio. E aqui eu abro um parênteses só para comentar, né? Percebam que dentro de cada nodo eu sempre coloco os elementos em ordem, né? Esse nodo está com 10, 12, 15 e não 10, 15 e 12. Na folha não faz diferença, mas é muito importante que no resto da árvore esses números fiquem ordenados para eu conseguir descer certinho na busca depois. Beleza? Beleza. Vamos inserir mais um número nessa árvore de exemplo. Vamos inserir o 18 agora. Mesma coisa. Vai no 31, 18 é menor, vem para cá, 18 é menor que 19, vem para cá, cheguei na folha, é nela que eu vou inserir. Vou inserir o 18 aqui. Beleza? Beleza? Não tá beleza. Quando a gente inseriu o 12 e o 15, a gente não teve nenhum problema, porque o nodo que a gente inseriu não ficou com mais de 3 chaves. Porém, agora a gente tem esse problema, né? Como a gente está com uma árvore B de ordem 4, eu preciso seguir a regrinha de que o número de chaves em cada nodo é no máximo 3. Esse nodo ele estourou, digamos assim, né? Ele está com um elemento a mais do que a capacidade máxima desse nodo. Esse nodo não pode ficar com 4 chaves. Beleza? Sempre que você faz essa inserção, tome cuidado de fazer esse if. Será que depois que eu inserir esse elemento, o meu nodo ele ficou assim, maior do que a capacidade dele, né? Ou seja, o número de chaves dele está maior do que o máximo permitido pela estrutura? Se ele não estourou, se ele não ficou maior, beleza, acabou a inserção. Só que se ele ficou maior, a gente precisa agora fazer um segundo passo na inserção para arrumar esse problema daqui. Beleza? Antes de explicar como é que a gente vai fazer isso, alguém tem alguma ideia de como é que a gente pode arrumar a árvore para deixar ela certa de novo? Subir o menor termo da folha pro pai, no caso. Tipo, subir o 10 para onde está o 19 e o 29. Mas aí o 19 e Interessante. o 29 ia ter que apontar para mais uma folha, não ia? Muito interessante essa questão. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para não passar rápido, você falou de subir, certo? De pegar alguém no meu nodo e jogar para o meu pai. Por que eu não... Primeiro, eu tenho que tirar alguém do meu nodo, certo? Meu nodo está cheio, alguém tem que sair dali. Por que para sair dali eu jogo para cima e não para baixo, por exemplo? Manter nivelada a parte das folhas. Perfeito. De novo, o probleminha das folhas niveladas. Eu preciso manter isso, ok?
Então, eu não posso pegar ninguém e jogar para baixo. Eu vou ter que jogar para cima. Perfeito, isso está certo. A sugestão do Lucas foi jogar o 10. Pelo que eu entendi, fazer isso aqui. É isso? Uhum. 15 seria melhor? Por quê? Acho que a ideia do 15 é criar mais folhas, né? Você ia separar em... Isso. Perfeito. Nota que se eu só faço isso, né, só subo 10, né, eu resolvo o problema de o meu nodo estourou. Né? Só que agora eu estou quebrando uma outra regra da árvore B, que é que o número de filhos tem que ser igual ao número de chaves mais 1. E esse nodo daqui, ele está com 3 chaves e 3 filhos, certo? Se eu coloco uma chave a mais nele, ele precisa ter um filho a mais também, certo? Se nesse passo daqui eu estou fazendo esse nodo e de 2 para 3 chaves, eu também preciso fazer ele de 3 para 4 filhos. Okay? Isso vai fazer com que eu preciso ter um filho a mais. Como que eu vou ter esse filho a mais? Na verdade, esse nodo daqui que está muito cheio, eu vou quebrar esse nodo em 2. Esse nodo que era 1 vira 2. E, portanto, esse um filho aqui vai virar 2 filhos. E durante essa quebra, eu vou colocar alguém para cima. Quem está no meio do nodo, na verdade. Okay? A gente chama essa operação de split, né? Operação split da árvore B. Split é quebrar. É você pegar o seu nodo que está muito cheio, você quebra ele em 2 nodos pequenos, e quem estava no meio, você sobe para o pai. Vamos fazer isso nesse nosso exemplo. Primeiro, quem está no meio? Eu tenho, nesse caso específico, um empate. Eu posso subir o 12 ou eu posso subir o 15. Tá? Mas eu só posso escolher subir ou o 12 ou o 15. Beleza? É só quem está no meio. Se eu tivesse um número ímpar de chaves nesse nodo, aí eu só tinha uma opção, o cara do meio mesmo. Beleza? É sempre o cara do meio. E se der algum empate, porque o número de chaves é par, você pode escolher ou o 12 ou o 15. Eu vou subir o 12, é só porque é o exemplo que eu tenho anotado, preparadinho aqui, beleza? Mas eu poderia subir o 15 também, não tem nenhum problema, ok? Como exemplo, eu vou subir o 12, e ao subir o 12, eu quebrei aquele nodo em 2. Agora eu tenho um nodo que só tem o 10 e um nodo que só tem o 15 e o 18. Eu vou fazer eles serem os novos filhos da minha árvore. Beleza. Aí agora tá certo. Esse nodo está com 3 chaves e 4 filhos. Beleza? Então como é que é o split? Fiz a inserção, meu nodo ficou cheio. Pega quem está no meio, sobe para o pai. E o que sobrar, quebra em 2 nodos. Né? Quem estava antes dele e quem estava depois dele. Esses 2 nodos ficam sendo filho do pai que você subiu. E aí notem que isso continua funcionando também a questão da busca. Né? O nodo que sobrou à esquerda, nesse caso, é menor do que 12. E o nodo que sobrou à direita está entre 12 e 19. Então, fazendo dessa forma, eu consigo manter a árvore. Tudo bem o split? Sim? Beleza. Podemos seguir, inserir o próximo número? Vamos lá, então. O próximo número que eu tenho no meu rascunho aqui é o 92. Vamos lá. 92 é maior do que 31, então vem para cá. 92 é maior que 63, então vem para cá. Cheguei numa folha, não vou descer mais, vou inserir na própria folha. Então é aqui que eu vou inserir o 92. Por enquanto, temporariamente ali. E aí eu vou me perguntar, será que esse nodo que eu fiz a inserção, ele estourou seu tamanho máximo? Na minha árvore, o tamanho máximo era 3 chaves por nodo. Esse nodo ficou com 4. Puta, estourou. O que eu vou ter que fazer? Split.
Pega o cara do meio, sobe para o pai e divide o nodo em 2. Ok? Quem que é o cara do meio? De novo, eu tenho um empate entre 79 e 80. Posso subir qualquer um dos dois. Nesse caso, tanto faz. Vou subir o 79, por exemplo. Então, sobe o 79. E aí, o que sobrou, né, do nodo antigo viram 2 nodos que vão virar 2 filhos do 79 lá no pai. Então, um vem para cá e o outro vem para cá. Beleza? Não, por quê? O pai que você... Agora que você 79, você estourou o tanto de chave. Perfeito. Galera, o split você não faz uma vez só. Você faz enquanto for necessário. Okay? Por que ainda é necessário fazer o split? Quando a gente faz um split, a gente pega uma chave e joga para o pai. A fazer essa operação, o tamanho do pai aumentou. E se o tamanho do pai aumenta, pode ser que o pai agora estourou o tamanho dele. Foi o que aconteceu aqui, né? Eu tinha estourado uma folha, aí por isso fiz o split dela, e agora o pai dessa folha estourou. Eu vou continuar fazendo o split de novo, ok? Eu faço isso até eu não ter mais o problema de nodo estourando. Eu vou fazer o split de novo, só que agora nesse nodo daqui que está estourado. E a mesma coisa. Escolhe, nesse caso, um desses dois para subir, né? Mas sempre alguém que está no meio. Por exemplo, vou subir o 53. E aí, o que sobrou são os 2 filhos do 53 agora. Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Ok? E eu ainda preciso me perguntar, será que esse nodo daqui, que foi para onde o 53 subiu, ele estourou? Nesse caso, não. Então, eu não preciso mais fazer split. Mas se fosse o caso, eu ainda ia continuar fazendo. Tudo bem. Pera, ok, vamos lá. Vamos com calma. Ok. Não entendi por que não subiu uma folha e foi direto para o pai. Eu tô... Tá, vamos de novo. Vamos com calma. Quando eu tentei inserir o 92, ele veio para cá, né? Eu desci até a folha em que ele foi incluído e incluí ele lá. Eu vou fazer o split desse nodo daqui agora, porque ele ficou cheio. Mas até aqui tudo bem? Beleza. Eu sempre vou fazer o split no nodo que ficou cheio, independente se ele é folha, ou se ele é pai, ou se ele é a própria raiz, inclusive. Né? O nodo que ficou cheio é ele que eu vou pegar alguém do meio, jogar para cima e dividir ele em 2. Okay? Quebra em 2 e joga o meio para cima. Nesse caso daqui, o nodo que ficou cheio foi a folha. Ctrl Shift Z refaz. Então, por isso que eu peguei quem está na metade dele e joguei para cima. Tudo bem? Beleza. Agora, o problema é que esse nodo daqui ficou cheio. Né? O número máximo de chaves que o nodo pode ter nessa árvore é 3, ele está com 4. Então, esse nodo eu vou precisar fazer split. Certo? Ele já passou do limite, na verdade. Né? O número de chaves que alguém pode ter é 3 e ele está com 4 chaves. Ou o número de filhos que alguém pode ter é 4 e ele já está com 5 filhos. Então ele estourou agora. Okay? E por ele ter estourado, eu vou fazer a operação split nele também.
com a mesma ideia, né? Pega alguém do meio dele, nesse caso o 53, mas poderia ser o 63 também, joga para cima e divide em 2. Beleza? Uhum. Se a raiz estiver cheia, é o nosso próximo exemplo. A gente vai chegar no caso da raiz cheia daqui a pouco. Mas por enquanto, tudo bem? Outro ponto. Beleza. Vamos chegar agora na raiz cheia, mas antes disso, vamos encher a raiz. Né? A raiz precisa ser enchida antes dela ser estourada. Para encher a raiz, vamos no próximo exemplo, vamos fazer a inserção do 21 agora. Então vamos lá. Comecei na raiz, 21 é menor do que 31, vem para cá. 21 está entre 19 e 29, desce para cá. E é nesse nodo que eu vou inserir o 21. Vou precisar abrir um espacinho aqui para inserir o 21 nesse nodo daqui. 21. Aqui. Né? O que eu tenho por enquanto, ao inserir o 21, é isso daqui. Aí eu vou me perguntar, será que o nodo que eu inseri o 21 está maior do que o máximo? Sim, o máximo era 3 chaves, ele está com 4. Vou fazer o split. Escolhe alguém do meio para subir e quebra o nodo em 2. Eu podia subir ou 21 ou 26. Nesse exemplo, vamos subir o próprio 21, por que não? Então, eu vou subir ele. Abre espacinho no pai e põe ele no pai. E aí, aqui. O que deu errado? Peraí. Ah, sim, porque eu não mudei o ponteiro aqui junto. Eita. Vocês acham que é fácil programar no Paint? Não é fácil programar no Paint. Você pode cometer equívocos também. Incrível que não existe um software para isso já? Aí? Para quê? Né? Para montar a árvore. Assim. Tem. Com certeza tem. Tipo, você escreve um... Acho que o próprio LaTeX faz isso. Tem uma linguagem que não é de programação, mas é, enfim, uma linguagem que você escreve lá, e aí você gera o desenho de acordo com a linguagem. Dá para fazer isso. Só que aqui eu achei mais fácil de manipular e tal, porque a gente fica, né, mexendo o nodo para cima, o nodo para baixo. Então, mais tranquilo, mas tem sim. Beleza? Mais ilustrativo. Uhum. Beleza, subiu o 21, tá feito o nosso split. Aí eu vou perguntar, será que o nodo que o 21 foi parar, ele está cheio? Nesse caso, sim, de novo. Né? O máximo era 3 chaves, ele está com 4. Vou fazer o split. Escolhe alguém do meio para subir. Nesse caso, pode ser tanto 19 ou 21. Vamos subir o 19. Sobe o 19. E agora, esses aqui são seus 2 filhos. E aí eu me pergunto, será que o nodo do 19 ali, ele está cheio? Nesse caso, ainda não. Quer dizer, ele está cheio, mas não estourou. Então, eu não preciso fazer nada ainda. Tudo bem? Beleza? Legal. Se tiver tudo certo, o que eu quero fazer agora é inserir os números 95, 6, 7, 8, 9, etc. até a raiz estourar. Vamos lá, um por um. Vamos começar inserindo o 95. Ele é maior que 53, ele é maior que 79, ele vem para cá. Então, eu vou inserir ele aqui. E eu vou me perguntar, será que esse nodo que eu inseri, ele estourou? Não. Está com 3 chaves, o máximo é 3, tudo certo. Não preciso fazer nada. Está inserido o 95, beleza? Vamos inserir o 96 agora. 53 é maior. 79 é maior. Vem para cá. Então é aqui que eu vou inserir o 96. 96.
E vamos perguntar, será que esse nodo aqui, ele ficou além do máximo? Nesse caso ficou, porque ele está com 4 e o máximo é 3. Vou fazer o split. Escolhe alguém do meio para subir, por exemplo, 92 sobe, e o que sobra são 2 novos nodos, que são seus filhos. E aí eu me pergunto, e esse nodo daqui, ele estourou? Ainda não. Então, beleza. Ok? Vamos inserir mais um, 97. Maior que 53, maior que 92, vem para cá. Vou inserir o 97. 97. E vou me perguntar, será que esse nodo que eu inseri o 97, ele estourou? Não, não preciso fazer nada. Só que agora eu vou inserir o 98 e aqui vai acontecer a magia mágica do... Se 98 é maior que 53, é maior que 92, vai vir para cá. 98. Beleza? Esse nodo daqui, ele está estourado? Sim. Escolhe alguém para subir. Vamos subir o 96. E esses dois caras que sobraram são os 2 filhos do 96. Eu vou me perguntar, esse nodo daqui ficou cheio? Sim. Escolhe alguém para subir, por exemplo, 79. E aqueles outros 2 ficam sendo os seus filhos. Até aqui tudo bem? Beleza. Agora eu tenho uma coisa interessante, que é isso. Né? A minha raiz ficou cheia. A própria raiz ficou cheia. O que eu faço nesse caso? Split. É a mesma regra. Escolhe alguém do meio, esse alguém do meio sobe, e as 2 partes que sobrarem, vira filho de quem subiu. Ah, mas sobe para onde? Né? Não tem para onde subir. Aí a gente vai criar uma raiz nova. Okay? O cara que subir vai virar a nova raiz da árvore, e essa raiz da árvore vai ter 2 filhos. As 2 partes que sobraram do split. Beleza. Isso é muito interessante, né? Quando a raiz fica cheia, a gente cria uma raiz nova. Okay? Pensa, é o split normal, né? É o split de pega alguém que está no meio e sobe. Ah, não tem para onde subir? Cria uma raiz nova na minha árvore. Agora, aquele 31 sozinho é a raiz da árvore, e não mais o nodo que tinha antes. Beleza. Olha que interessante, né? A gente diz que a árvore B é uma árvore que cresce para cima, diferente da BST que cresce para baixo. Até agora, a altura da árvore não tinha mudado. Né? Até agora, essa árvore tinha 3 níveis. Né? Embora o desenho aqui está deslocado, vocês percebem que está tudo nivelado aqui. Né? Então, eu tinha 3 níveis. Esse nível e esse nível daqui. Apenas quando a raiz fica cheia, é que a árvore passa a ter um nível a mais e, portanto, a altura dela aumenta em 1 unidade. Agora, minha árvore tem 4 níveis. A raiz nova, esses 2 filhos, essa galera e as folhas. Okay? Professor, na raiz poderia ter sido 53? Poderia. Nesse caso, que tem um empate em quem está no meio, poderia ser o 53 também. Não tem problema. Beleza. É por isso, exatamente por isso, que a raiz é exceção da regra do grau mínimo. Né? Lembra aquela coisa de que todo mundo precisa ter no mínimo tantos filhos, exceto a raiz. A raiz pode ter 2. Né? É justamente para contemplar esse caso daqui. Não importa a ordem da árvore. Quando a raiz fica cheia, eu vou fazer um split, criar uma raiz nova, e essa raiz vai ter 2 filhos, sempre. Por isso que a raiz, em particular, não precisa respeitar o grau mínimo. Ela só respeita o grau máximo. Para o split funcionar na raiz. Beleza. Então é assim que a gente faz a inserção na árvore B. Desce normal até uma folha. Por descer normal é descer igual na BST, né? Insere na folha. E aí fica fazendo a pergunta. Será que o meu nodo que eu estou estourou? Se ele estourou, faz um split, jogando
o meio do nodo para cima e dividindo o nodo em 2. Quando jogar para cima, continua se perguntando, será que o nodo estourou? Se sim, faz o split e joga para cima. Será que estourou? Faz o split e joga para cima. No pior caso, será que a raiz estourou? Se a raiz estourar, faz o split na raiz e o cara que estava em cima vira uma nova raiz da árvore, com 2 filhos daí. Tudo bem a inserção da árvore B? Beleza. Então a gente sabe buscar, a gente sabe inserir, falta a gente saber remover. Vou pedir um intervalinho aí de 2 minutinhos para ir no banheiro tomar uma água, quando vocês absorvem também a questão da inserção. E aí eu já volto e na volta a gente fala sobre como é que eu removo de uma árvore. Beleza? 2 minutinhos. Beleza, estou de volta. Tá no intervalo, sim. Hein? Show do intervalo! Quanto que tá o jogo do Brasil, inclusive? Eu tive que pegar o Wi-Fi do vizinho aqui. Caiu, viu? Sério? Pô, tá ruim de todo mundo esse Wi-Fi aí. Você tá em Toledo ou não? Não, tô em São Paulo. Ah, tá. A terra do boi, Araçatuba. Certo. Aqui em Toledo deu um temporal agora de manhã. Agora tá parando um pouco, mas choveu legalzinho. Até pra você, deve ser por isso que a internet tá ruim, né? Porque... Se bem que não é 3G, né? Enfim, sei lá. Vai saber. Tava com medo que acabasse a luz, na verdade. Se acabasse a luz, eu não ia conseguir dar aula. Aí eu teria que soltar vídeo gravado disso aí pra vocês. Bom, galera, vamos retornando. Senhor, eu só perdi o finalzinho. A gente aumenta a ordem da árvore só? Aí devolve outra A árvore? ordem não. A altura. A altura. Ela cresce para cima. Então pensa uma árvore, ela tem determinada altura, aí você coloca uma raiz nova, coloca um nodo
É. Não consigo pensar em nenhuma analogia agora, mas você realmente aumentar a altura da árvore colocando uma raiz nova. Então, o nodo que era a raiz antiga da árvore deixa de ser a raiz antiga. A raiz antiga é quebrada em duas. Quem estava no meio da raiz antiga vira a raiz nova, tendo como dois filhos as duas partes que você quebrou. É, Isso para implementar no é isso código, aí. essa árvore parece muito legal e complicado. Eu ia comentar no fim da aula, mas como você trouxe esse ponto, eu não vou cobrar de vocês o código disso daqui, porque realmente é um pouquinho complicado. Não é complicado, mas assim, não é tão trivial. Não que a BST seja trivial. Assim, é mais complicado que a BST, e é um nível de complicamento que é um pouco, enfim, um pouco alto, né? Eu já pedi essa árvore aí de APS, né, de trabalho de disciplina para implementar. Aí você tem lá várias semanas, vários meses e tal. Mas, assim, como exercício de aula, por exemplo, de fato, eu não vou pedir a implementação de vocês. E esse semestre eu não vou pedir árvore B de APS. O teste vai ser sobre grafos. Inclusive, abrindo parênteses, né, só para relembrar que o trabalho é para a semana que vem. Semana que vem, na terça-feira, vocês entregam o primeiro trabalho e já sai o enunciado do segundo. Não sei como é que vocês estão no trabalho, se está todo mundo terminando já ou já terminou. Tá Mas não desenvolvendo, deixem para a tá última hora. desenvolvendo. Uhum, mas tá, não, tranquilo. O importante é estar desenvolvendo, já ter começado, né, há bastante tempo. É importante, não deixem para a última hora. Mas beleza. Fizemos então a busca, fizemos a inserção. Vamos ver agora como é que eu removo de uma árvore B. Remover da árvore B é bem legal. Cadê? Peraí. Aqui. Para mostrar a remoção, eu trouxe para vocês um outro exemplo de árvore. Uma outra árvore para a gente trabalhar nela, para a gente fazer algumas remoções dessa árvore daqui. E aí vamos só de novo ter certeza que isso é uma árvore B, e daí em seguida a gente faz as remoções que a gente precisa fazer. Okay? Essa árvore daqui, eu estou falando para vocês que ela tem ordem 5. Tá? É uma árvore pentária, não sei se seria esse o nome correto, mas uma árvore de ordem 5. E aí a primeira coisa que vai fazer é aquelas continhas. Né? Se a ordem da árvore é 5, quantos filhos no máximo cada nodo tem que ter? 5. Muito bem. Ordem e grau máximo é a mesma coisa. Você tem que ter no máximo 5 filhos, quantos filhos no mínimo tem que ter? 2 ou 3? 3. Vamos lembrar que o grau mínimo é a metade do grau máximo arredondado para cima. Se eu tenho o grau máximo em 5, metade disso é 2,5, eu sempre vou arredondar para cima. Então, nesse caso, 3 filhos no mínimo por nodo, beleza? Quantas chaves, no máximo, um nodo pode ter? 4. Um a menos do que o número de filhos máximo. E o número mínimo de chaves? 2. Perfeito. Um a menos do que o grau mínimo. Então, para isso ser uma árvore B de ordem 5, dentre outras coisas, o número de filhos tem que estar entre 3 e 5 e o número de chaves entre 2 e 4 em cada nodo. Beleza? Será que essa árvore está atendendo esse critério? O número de filhos dos nodos dessa árvore estão entre 3 e 5? Tem todo mundo no mínimo 3 e no máximo 5?
Talvez o que esteja confundindo é que a raiz está com 2 filhos. Né? E aí vamos lembrar, a raiz pode. A raiz é especial. A raiz é o único nodo que, por causa da operação split que a gente viu, não precisa respeitar o número mínimo de filhos. Ela respeita o grau máximo, mas não precisa respeitar o grau mínimo. Então, a raiz está com 2 filhos e eu devia ter no mínimo 3. Tá tudo bem, a raiz pode. Todos os outros, tirando a raiz, não. Então, tirando a raiz, todo mundo tem no mínimo 3 filhos? Sim. Tirando a raiz, todo mundo tem no mínimo 2 chaves? Sim, também. Incluindo a raiz, todo mundo tem no máximo 5 filhos? Sim. Todo mundo tem no máximo 4 chaves? Sim, também. Tudo bem? Então, só um asterisco para lembrar. O grau mínimo, a raiz não precisa estar respeitando. Beleza? Então, sim, essa árvore, em questão de grau e ordem, está respeitando ser uma árvore B. Ela é de busca? Vamos ver. A raiz está com 28, então todo mundo aqui tem que ser menor que 28. Está sendo. Todo mundo aqui tem que ser maior que 28. Está sendo também. Além disso, aqui eu tenho 8 e 21, então aqui menor do que 8. Aqui entre 8 e 21, aqui maior que 21. Beleza? Aqui eu tenho 48, 71, 83. Então, aqui menor que 48, entre 48 e 71, entre 71 e 83, maior que 83. Beleza, árvore de busca. Ok? Por fim, todas as folhas estão no mesmo nível? Toda essa galera aqui está no mesmo nível. As folhas estão niveladas. Então, está respeitando a ordem, está respeitando os graus, está respeitando o ser de busca, todas as folhas estão niveladas. Sim, essa é uma árvore B de ordem 5. Beleza? Beleza. A gente já sabe buscar, a gente já sabe inserir. Então, não vou fazer esses exemplos nessa árvore. Vamos direto para a remoção. Aí, de novo, eu tenho alguns números aqui no meu rascunho de que eu quero remover eles dessa árvore. E vamos ver como é que a gente remove. Vamos começar removendo os 60. Né? Quero tirar os 60 do meu dicionário, tirar os 60 dessa árvore daí. Como faz? Primeira coisa, achar o 60. Cadê o 60? 60 é maior que 28, 60 está entre 48 e 71. Opa, está aqui o 60. Beleza? Abrindo um parênteses, existem vários casos, tá? Depende se eu estou removendo de uma folha, se eu não estou removendo de uma folha, se o nodo ficou muito pequeno ou não, aí de quem eu vou roubar, enfim, tem vários casos. Mas os exemplos, né, que eu quero fazer com vocês cobrem todos os casos possíveis. O primeiro caso é eu removi de uma folha, então esse nodo é uma folha, eu removi dele. E da mesma forma que quando eu inseri, eu tenho que perguntar se o nodo ficou muito grande, na hora que eu remover, eu tenho que perguntar se o nodo ficou muito pequeno. O número mínimo de chaves que um nodo tem que ter nessa árvore é 2. Esse nodo aqui está com no mínimo 2 chaves? Beleza, então acabou a remoção, não preciso fazer mais nada. No primeiro caso, remover de uma folha e essa folha não fica pequena demais. Então é só remover mesmo e segue o baile. Beleza? O caso mais simples. Beleza. No nosso próximo exemplo, vamos remover o 56. Vamos começar achando 56. Ele é maior que 28, está entre 48, está aqui, beleza. Removi ele, removi de uma folha também. E aí eu vou me perguntar, esse nodo que sobrou, ele está com menos do que o mínimo necessário? Nesse caso, sim. Nessa árvore, o mínimo necessário era 2 chaves. Ele está com uma só. Não posso deixar por isso mesmo. Eu tenho que tomar alguma ação. Antes da gente ver qual ação a gente vai fazer, alguém tem alguma ideia de como é que a gente arruma isso? Alguém quer dar algum palpite? A primeira ideia é subir, né? Ele. Isso é um pouco problemático,
Porque, assim, deixa eu fazer isso aqui, né? Algo nesse sentido. Nota que eu estou removendo um filho do pai, né? O meu pai estava com 4 filhos, agora ele tem 3. Só que ainda assim ele está com 4 chaves, né? Nesse caso eu não ia precisar fazer o split, né, nessa árvore. Mas assim, eu não estou mais respeitando que o número de filhos tem que ser um a mais do que o número de chaves. Okay? Então eu não vou subir ninguém por enquanto. Não é essa a ideia. Vamos tentar pensar mais no sentido assim, o meu nodo está com poucas chaves, vamos tentar encher o meu nodo. Tá? Vamos tentar colocar chaves dentro desse nodo mesmo, dentro desse nodo daqui, okay? De forma a fazer com que ele passe a ter o mínimo necessário. Okay? Só que olha só, para eu colocar mais... Desculpa, pode. Você faz o caminho inverso, você desce um do pai. Ok, concordo. Vamos descer o pai. Qual pai? 48 ou 71? 71. Beleza, desci o 71. Eu fiz literalmente isso que você falou. Pega o pai e desce. Beleza? Isso resolve o meu problema. Né? O meu nodo, agora, ele está com o mínimo de chaves necessário. 2. Só que agora ficou um buraco aqui no pai, né? Como é que eu preencho esse buraco aqui? Quem vem parar nessa posição daqui? Alguém do nodo à direita, desse que você acabou de pegar? Alguém do nodo à direita desse que eu acabei de pegar. Alguém desse nodo aqui. É isso? Porque você não pode alterar a ordem, né? O 71 tem que ser menor dos 75, 76, 78, assim vai. E as mesmas pessoas nesse nodo tem que ser menor que 83, então tem que ser dessa folha. Concordo. E, além disso, dessas 4 opções, quem que eu vou pegar para subir? 75, não alterar os outros? 75 é menor do que os outros. Se eu subir o 75, a árvore continua sendo de busca, né? Aqui tem gente maior do que 75, aqui tem gente menor do que 75. Beleza? É exatamente isso que a gente vai fazer. Né? Esses 2 passos de descer o pai e pegar alguém do irmão e subir é o que a gente faz nesse caso da remoção. A gente chama isso de uma rotação. Não é exatamente uma rotação igual à rotação lá da AVL, né? Mas é uma rotação no sentido de que tentem imaginar esses 2 elementos rodando. Né? Imagina que eu tenho tipo um círculo aqui. E o que eu vou fazer é isso aqui. Tá? É uma rotação nesse sentido. O 75, que é o cara do meu irmão, vai subir. E o 71, que é o meu pai, ele vai descer. Beleza? Então é rotação nesse sentido. Enfim, vocês pegaram o desenho. Esse aqui desce e esse aqui sobe. Beleza? Professor, nesse caso a gente pegou o nodo da direita, mas se fosse na subárvore esquerda, eu teria que pegar o nodo da esquerda? Tipo, o maior? Isso. Então, só para mostrar, né? Nesse caso daqui, a gente optou por fazer a rotação pegando da direita. E nesse caso é da direita que a gente pega. Eu já explico por quê. Mas se a gente quisesse pegar o da esquerda, aí seria assim, ó, 48 ia descer aqui e o 41 ia subir. Isso aqui seria a rotação feita pelo outro sentido daí. Beleza? Okay. Mas por que eu prefiro, na verdade, por que eu tenho que pegar desse cara e desse? Né? Quando eu faço uma rotação, percebam que, de certa forma, eu estou tirando uma chave do meu irmão, certo? O meu pai vai descer, só que alguém do meu irmão vai subir. Isso vai fazer com que o meu irmão fique menor, certo?
O custo de eu aumentar eu mesmo é diminuir o meu irmão. Ok? Eu gosto de brincar assim, eu roubo do meu irmão, né? Eu tô com pouco, meu irmão tá com muito, então eu vou lá e tiro um dele e coloco para mim. Fazendo uma rotação, descendo o pai e subindo com o irmão. Beleza? Se eu vou tirar do meu irmão, né, eu vou fazer uma operação que faz o meu irmão diminuir de tamanho. Eu tenho duas opções. Eu posso roubar do irmão esquerdo ou do irmão direito. De qual que eu vou roubar? De quem tiver mais. Então, nesse caso daqui, para eu escolher se eu vou fazer a rotação por esse lado ou por esse, eu vou olhar o tamanho dos meus dois irmãos. Eu tenho um irmão com 3 chaves e eu tenho um irmão com 4 chaves. O irmão de 4 chaves tem mais do que o de 3. Então é do 4 que eu vou tirar. Eu sempre tiro de quem tem mais. Beleza? Vou olhar, está com 4, esse está com 3. Então é de quem está com 4 que eu tiro. Entre muitas aspas, é uma regra de balanceamento da árvore. Né? Eu tenho um lado que tem muita chave, um lado que tem pouca chave. Então eu tiro de quem tem muito e coloco em quem tem pouco. Né? É o Robin Hood aí da árvore B, para deixar a árvore B balanceada. Tudo bem? Okay. Beleza? Podemos seguir? Beleza. No nosso próximo exemplo, vamos remover o 63. Primeiro passo, achar o 63, tá aqui o 63. Opa, legal. Apaguei ele, fiquei com 71. Vou me perguntar, será que o nodo que eu fiquei está com menos do que o mínimo? O mínimo é 2, ele está com 1 só, então sim, ele está com menos do que o mínimo. O que eu vou ter que fazer? Uma rotação para tirar de um irmão. Vou olhar para os meus dois irmãos. Nesse caso eu tenho empate. Tanto o irmão da esquerda quanto o irmão da direita estão com 3 chaves cada um. Nesse caso, e apenas nesse caso que está empatado, tanto faz de qual irmão você vai roubar. Okay? Sempre rouba de quem tem mais. Mas se os dois estão iguais, tanto faz. Só para mostrar para vocês, roubar do irmão da esquerda, né? Embora a gente já tinha feito isso. O 48 desce, 41 sobe. Aí eu roubei do irmão da esquerda. Tudo bem? Professor, oi. Eu teria que subir o 35? Não. Tem 2 problemas que vai acontecer se eu tentar subir o 35. Nota, até abrindo um parênteses, a operação que a gente está fazendo agora não é o split. Né? O split é aquela operação que a gente faz na inserção quando o nodo fica cheio. Se o nodo ficou cheio, aí sim, pega o do meio, é quem sobe, e quebra em 2. Só que a operação que a gente está fazendo agora não é o split, é de uma rotação. Quando eu faço a rotação, se ela vem do lado esquerdo, eu tenho que pegar a maior chave. Se ela vem do lado direito, eu tenho que pegar a menor chave, com certeza. Qualquer outra chave que eu tentar pegar, né, primeiro, isso cria um problema que separa o meu nodo em 2, e não é o que eu quero fazer. Né? Não quero quebrar o nodo em 2, porque isso vai aumentar o número de filhos, e aí vai dar uma confusãozinha ali em cima. E além disso, tem a própria questão da busca. Né? Se eu deixar o 41 aqui, o 41 não pode ser filho esquerdo do 35, porque ele é maior que 35. Então, nesse caso daqui, eu preciso subir o 41, que é para manter a propriedade da busca e não quebrar o nodo da esquerda. Tudo bem? Beleza? Legal. Beleza. Continuando o nosso exemplo, então, o próximo elemento que eu quero remover é o 79. Vamos lá. 79, cadê 79? Está aqui. Vou remover ele e vou me perguntar, será que o nodo que eu tenho aqui está com menos do que o mínimo necessário? O mínimo é 2, eu estou com 2. Não está com menos do que o número necessário. Não preciso fazer nada. Beleza? Legal.
No próximo exemplo, eu quero remover com vocês o 78. Isso aqui vai ser bem interessante. 78, vou achar ele tá aqui o 78 e remover. Vou me perguntar, será que o nodo que eu tenho agora está com menos do que o mínimo necessário? Sim, o mínimo é 2, ele está com 1 só. Vou ter que tomar alguma atitude a respeito disso. Vou fazer alguma coisa. Vou tentar fazer uma rotação, né? Roubar do irmão, aí alguém do irmão sobe e meu pai desce. Vou olhar para meus 2 irmãos, ver quem tem mais. Eu tenho um irmão com 2 chaves, eu tenho outro irmão com 2 chaves também. Os 2 estão com 2 chaves. Por que eu não posso fazer uma rotação agora? Se tirar de algum, vai quebrar alguma das folhas. Certo? Perfeito. Eu até poderia fazer uma rotação. Né? Desce aqui o 75, sobe o 71. Só que se eu fizer isso, o meu irmão vai ficar com menos do que o mínimo necessário. Certo? Eu tô com uma situação que é assim, né? Eu tô com muito pouco, eu quero roubar dos meus irmãos que supostamente têm mais do que eu. Só que meus irmãos estão com muito pouco também. Eu não tenho como roubar deles, porque eles, se eu roubar deles, vão ficar com menos do que o mínimo necessário. Beleza? Então, nesse caso, a rotação não se aplica. Aqui eu abro um parênteses para enfatizar. Eu sempre vou tentar fazer uma rotação. A primeira coisa que eu tento é sempre uma rotação. Se eu vejo que o meu irmão está com mais do que o mínimo necessário, rouba dele. Só que agora eu estou numa situação em que eu estou com menos do que o mínimo necessário e os meus 2 irmãos estão no limite do mínimo. Não posso tirar deles. Não posso rodar. Beleza? Se eu não posso rodar, o que eu posso fazer? Alguém tem algum palpite? Você pode fazer uma rotação ao contrário? Tipo, no sentido oposto? Tipo, subir o 76 e descer o 83? A ideia é boa, mas eu tô com um problema aqui que o meu nodo ficou vazio. E aí eu tô com um filho a menos. E aí eu tô com um nodo com 3 filhos e 3 chaves. Não tá batendo. Chave com filho. Tá? Mas a ideia é boa, okay? Mas ela não serve. Não é isso que eu vou fazer. Sobe o 91 e desce o 83. Se eu subir o 91, o nodo dele vai ficar com menos do que o necessário. Isso seria uma rotação normal, né? Mas se eu fizer isso, daí esse nodo daqui está com problema. Então, eu não vou conseguir fazer uma rotação. Olha que interessante. Lembra lá na inserção, quando a gente tinha um nodo muito cheio, a gente fazia um split, né? Eu estava com um nodo com muita chave, aí eu quebrava ele em 2 e subia alguém, certo? Será que a gente consegue pensar numa operação inversa a split? Uma operação que, assim, se na split eu tenho um nodo muito cheio, eu quebro em 2 menores, será que eu consigo pensar numa operação em que eu tenho 2 nodos muito pequenos e eu junto eles num nodo maior? O que eu vou fazer é o seguinte, a gente chama de operação merge. Ela é o inverso da operação split. Eu estou com muito pouco, meu irmão está com muito pouco também. Então, já que eu estou com pouco, meu irmão está com pouco, vou juntar eu e meu irmão para sermos uma coisa só, aí com muita coisa. Mas isso não diminui também o número de filhos? Do pai, né? Diminui. E é por isso que na operação merge, a gente desce o pai. Esse é um ponto importante. Da mesma forma que na split, a gente pegou o cara do meio e subiu, na operação merge, a gente pega o pai, põe o pai no meio dos irmãos e vira tudo uma coisa só. O que eu vou fazer é isso aqui, ó.
Primeiro, escolhe um dos dois irmãos para fazer o merge, tanto faz qual. Vamos pegar, por exemplo, o irmão da esquerda. O que eu vou fazer é um merge. Então eu vou juntar o irmão da esquerda, o pai e eu, tudo numa coisa só. O pai desce, aí tudo isso aqui vira um nodo só e pronto. Tá aqui a minha árvore. Okay. Então o que eu fiz? Juntei todo mundo. Peguei o pai que estava no meio de eu e meu irmão, literalmente desci ele, coloquei no meio dos dois e virou tudo uma coisa só. Meu irmão, meu pai e eu, tudo junto. Família unida. Beleza? É literalmente o contrário do split, né? Por que eu bato nessa tecla? Vamos fazer exatamente o contrário do que a gente fez, né? O que a gente fez agora foi descer o 75 e juntar essa galera. Se a gente for fazer exatamente o contrário, a gente iria subir o 75 e separar ele em dois. É exatamente o split, percebe? Então, o merge, ele é literalmente o inverso do split. É descer o pai e junta tudo. Beleza. Beleza. E aqui eu abro um parênteses para comentar, né, só para explicar, por que o grau mínimo é metade do grau máximo. Né? Isso aqui é uma regra dada, mas por que essa regra faz sentido? Né? O que eu tinha... Perdão. Olha só, eu tinha exatamente a seguinte situação. Um nodo com grau mínimo menos 1... Perdão. Eu vou escrever no chat. Aliás, eu vou escrever na tela mesmo, para aparecer na gravação. Mas olha só. O nodo que eu fiz a remoção, né, ele estava com Dzinho menos uma chaves. Né, estava com um a menos do que o grau mínimo. Por isso, inclusive, que ele estava com menos do que o mínimo necessário. Eu juntei ele mais o pai, que é uma chave só, mais um nodo, que era o meu irmão, que já estava com o grau mínimo. Se você juntar tudo isso, né, eu que estava com um a menos do que o grau mínimo, meu pai, e o nodo que estava com o grau mínimo, você faz essa conta, isso aqui dá o dobro do grau mínimo. Que é o grau máximo. Ok? E de fato, se você for parar para pensar, né, o nodo resultante ficou com o número máximo de chaves. Não é coincidência, é por causa disso. Como o grau mínimo é metade do grau máximo, a hora que eu juntar dois nodos de grau mínimo, eu vou ter o grau máximo. Põe o pai ali no meio da conta, mas a ideia é essa. Beleza? Os caras que tiveram essa ideia foram bastante espertos, eu acho. Beleza. Até aqui tudo bem. Ainda tem algumas remoções para fazer, mas sempre lembra, né? A rotação tem preferência sobre o merge. Se der para roubar do irmão, rouba. Só se não der, você faz o merge, que é juntar você, o pai e o irmão, tudo num bolo só. Okay? Vamos continuar fazendo mais algumas remoções. Quem que eu vou remover agora é o 10, né? Eu removi o 78, isso. Vou remover o 10 agora. Vamos lá. Acha o 10 na árvore, menor que 28, entre 8 e 21, tá aqui o 10. E apaguei, né? Apertei o 10. Aí eu vou me perguntar, será que esse nodo daqui ficou com menos do que o mínimo necessário? O mínimo necessário é 2, esse nodo daqui ficou com um só. Então, sim, preciso fazer alguma coisa. A rotação sempre tem preferência. Se der para roubar, rouba. Vou olhar para os meus irmãos. Um tem tamanho 2, o outro tem tamanho 2 também. Não consigo roubar de nenhum deles, porque os dois estão no mínimo. Os dois estando no mínimo, aí sim eu sou obrigado a fazer um merge. Escolhe qualquer um dos dois para fazer o merge. Pode ser com o irmão esquerdo ou com o irmão direito, tanto faz. Vou, por exemplo, fazer o merge com o irmão esquerdo. Fazer o merge com o irmão esquerdo é descer o pai, colocar o pai no meio dos dois, vira tudo uma coisa só.
e está feito o merge. Tá, aqui. Beleza. A meia frase, se puder roubar, rouba. Não tirem ela de contexto, por favor. Senão eu sou presa. Né? Não tá beleza não, professor. O pai agora ficou... Por quê? Poxa, é verdade, né? Olha só, se na inserção, quando a gente faz split, a gente joga alguém para cima, e pode ser que o pai fica cheio também, aqui é o contrário. Como a gente está tirando o pai de cima, colocando para baixo, pode ser que o nodo de cima fica vazio. Aliás, vazio não. Menos que o mínimo necessário. É o que aconteceu aqui. Esse nodo, ele precisava ter no mínimo 2 chaves, por causa da regrinha, e está com uma só. Certo? Mesma coisa. Igual o split, eu vou fazendo enquanto precisar. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que fazer essas operações enquanto for necessário. A rotação sempre tem preferência sobre o merge. Eu vou olhar para o meu irmão nesse caso é esse cara daqui, e vou ver, bom, posso roubar dele? Se eu pudesse, eu roubava. Né? Se eu pudesse fazer uma rotação em que o 28 descia e o 41 subia, é o que eu faria. Eu não posso, porque o meu irmão está com 2 chaves, certo? Se eu não posso rodar, faz o merge. Como é que faz o merge? Desce o pai e vira uma coisa só. É isso que eu vou fazer. Vou descer o 28 e agora fica tudo um nozão grande aqui. Vamos lá. Eu vou só arrumar os ponteiros, mas a ideia é essa. Aqui e aqui. Tudo bem? Okay. E olha que interessante, o 28 era a raiz da árvore, né? Era o 28 com aqueles 2 filhos. Aí eu peguei esse 28 e desci. Da mesma forma que na hora de inserir eu poderia criar uma raiz nova, na hora de remover eu posso tirar uma raiz e fazer a árvore ficar mais baixa. Antes eu tinha uma árvore de altura 3, né? Antes é isso aqui. Eu tinha essa árvore de altura 3, a raiz é 28. Depois que eu fiz o merge, eu passei a ter uma árvore de altura 2, e a raiz agora é esse nodo com 4 chaves. Então, da mesma forma que o split pode aumentar a altura da árvore, o merge pode diminuir a altura da árvore. Tudo bem? Beleza. Falta um caso ainda, mas até aqui tudo bem. Falta ligar o 24 e 26. Ah, verdade. Olha só. O que eu fiz aqui? Beleza. Por enquanto de boa, tranquilo. Beleza. Então, vou achar quem eu quero remover, vou remover. Se não ficou com menos do que o mínimo, não faço nada. Se não, eu tento fazer uma rotação. Se não der para rodar, eu faço merge. Todos os casos que a gente viu até agora envolvem remover elementos de uma folha. Todos os números que a gente removeu ali, 60, 56, 63, 79, 78 e 10, eram remoção de folha. Só falta um caso para a gente estudar, que é como é que a gente remove uma chave de um nodo que não é folha. Né? Por exemplo, imagina que eu quero remover o 41. Eu não posso aplicar a mesma regra de remoção da folha, que é simplesmente apaga o cara. E como o meu nodo não está com menos do que o mínimo, eu não faço nada, porque isso quebra a relação de chaves e filhos. Estou com 3 chaves e 5 filhos. Não posso fazer isso. Okay? O caso de uma remoção de um elemento que não é folha é diferente. Galera, vocês lembram lá na BST, quando a gente removia um nodo que tinha 2 filhos? O que a gente fazia? Caiu? Não? Ok. Então acho que o Lucas que travou para mim. Mas... voltou.
Você lembra na DST normal? Tem lá a DST, árvore binária, e eu queria fazer uma remoção e o cara tinha 2 filhos. Vocês lembram o que tinha que fazer? Uma ideia? Ninguém lembra? Não? Poxa. Então, vamos relembrar. Se eu tenho uma BST e eu quero remover um nodo que tem 2 filhos, eu não removo o nodo, eu substituo ele ou pelo antecessor ou pelo sucessor. E aí eu removo o antecessor e o sucessor. Né? Relembrar, o que é o antecessor? É o cara à esquerda mais à direita possível. O que é o sucessor? O cara à direita mais à esquerda possível. Né? Escolhe ou o antecessor ou o sucessor para entrar no lugar do nodo que você ia remover. E aí remove o sucessor ou antecessor. Que ia ser folha ou ia ter um filho só. A remoção é mais fácil. Todo mundo lembrou disso agora? Sim? Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou, ao remover uma chave que não está numa folha, eu vou trocar essa chave pelo seu sucessor ou pelo seu antecessor, tanto faz qual dos dois, e é o antecessor ou o sucessor quem eu vou de fato remover da árvore. Tudo bem? No nosso exemplo, vamos fazer isso com o antecessor. Okay? Quero remover o 41. E o que eu vou fazer é substituir ele pelo seu antecessor. E aí vamos lembrar, o antecessor anda um para a esquerda, tudo para a direita. Vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar o filhinho esquerdo do 41 aqui, que é esse cara daqui, e nesse nodo, quem está mais à direita possível é o 35. Beleza? Então o 41 vai para o saco e o 35 vai no lugar dele. Tudo bem? O 33 ali não pode ficar sozinho, né, professor? Perfeito. A gente está agora com o mesmo problema que a gente estava antes. Tá? Nota, esse 35 ele era uma folha. Então a gente está caindo no mesmo caso que a gente caía antes de remover uma folha e o nodo ficar muito pequeno. O que eu faço mesmo agora para arrumar isso daqui? Merge? Lembra que a rotação sempre tem preferência. Se dá para rodar, eu rodo. Eu só faço merge se não der para rodar. E aí a gente tem que ver se eu consigo fazer uma rotação nesse caso. Bom, vou olhar o tamanho dos meus 2 irmãos. Eu tenho um irmão com 2 chaves, eu tenho um irmão com 4 chaves. Quem tem mais chave? O irmão com 4. Se ele perder uma chave, se ele ficar de 4 para 3, ele fica menos do que o mínimo necessário? Não. Então eu posso rodar, certo? Eu vou fazer a rotação. Pai desce e alguém no irmão sobe. Beleza. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses. Nota que o 35 foi parar no mesmo lugar que ele começou a brincadeira. Tá? Mas ele deu uma viajada, tá? Ele não ficou quieto. O que eu tinha antes. Aqui. O que eu tinha antes era isso. Aí eu quis apagar o 41. Como o 41 não é folha, eu quis trazer o antecessor para cá. Aí o 35 subiu. Aí eu vi que deu problema com o 33. E para arrumar o problema com o 33, o 35 desceu de novo. Tá? O 35 sobe e depois desce. Mas ele não ficou parado. Beleza? Ele subiu por ser o antecessor do 41 e depois teve que descer por causa da rotação que a gente fez. Tudo bem? Beleza? Agora sim, feita a rotação, está tudo certo. Por que não pega o sucessor do 41 direto? Podia ser, não tem problema. Realmente tanto faz. Eu peguei o antecessor, só como exemplo, mas poderia pegar o sucessor sem nenhum problema. Nesse caso, nem ia precisar fazer a rotação daí. Mas, enfim, é coincidência nesse caso. Né?
É mais no sentido assim, pega o antecessor ou o sucessor, realmente tanto faz qual dos dois, aí vê, se precisar arrumar, arruma. Beleza? Tudo bem, Gustavo? Beleza. Ufa! Com isso a gente fecha a remoção. É bastante coisa, eu sei que a aula de hoje é bem densa. Como eu comentei no primeiro, né, a árvore B é a árvore menos fácil das que a gente estuda, né, porque tem essas várias regrinhas e tal. Ouso dizer que das estruturas de dados que a gente estuda nessa disciplina de estrutura de dados, me parece que a árvore B é a mais complicadinha. Então, não vai piorar daqui para frente, não se preocupem. E assim, não é difícil, é só que é um monte de regrinha para lembrar, né? E aí, até lembrar de todas as regrinhas, talvez vai um pouco de... O professor colocar fácil, não me preocupe. Isso me lembrou uma aula de PO que teve, acho que já faz um tempo, já uma semana ou duas. Então. Eu falei assim, esse assunto aqui é bem legal e tal. Daí alguém falou assim, não, quando o professor fala que é bem legal, eu sei que vai ser chato. Não, assim, eu entendo que não é fácil à primeira vista, né? Até por isso que eu estou fazendo esse comentário, né? Eu acho que é a estrutura mais complicada que a gente tem na nossa disciplina. Mas é lembrar as regrinhas. É muita regrinha para lembrar, muita regrinha para a gente estar lembrando. Né? Então, lembrar do que é uma árvore B, né? A questão do grau máximo, grau mínimo, número de filhos, número de achados, ser de busca, todas as folhas niveladas, raiz não precisa de grau mínimo. A busca é basicamente a mesma da BST, mas aí lembrar da inserção, que se ficar cheio você tem que fazer o split. Isso pode gerar uma árvore nova, inclusive. E lembrar da remoção. Né? Na hora que você remove, você pode ter que fazer uma rotação. Se não der para fazer uma rotação, você tem que fazer um merge, aí olhar se deu ruim em cima. Se for o caso, diminuir a altura da árvore. Então tem várias regrinhas para a gente lembrar, mas eu acho que com prática, com experiência e tal, né? Vocês vão fazer um exercício agora de árvore B essa semana, vocês vão lembrando da estrutura e vão ficando craque nisso, beleza? É mais nesse sentido. E aí, antes de falar do exercício, eu quero mostrar por que a gente não esquece as árvores B, porque elas são importantes. São estruturas de dados que são árvores não binárias, é importante a gente estudar árvores não binárias. Primeiro, para a gente não achar que toda árvore é binária, né? Não é o caso. E a árvore B ela vai ter uma aplicação bastante legal semestre que vem também. Lá em pesquisa, a gente volta a falar da árvore B, e não querendo assustar vocês, mas existe a árvore B+, que é a árvore B com mais coisa ainda. Tá? A gente vai misturar a árvore B com lista ligada. Vai ser bem legal, mas a gente vai deixar isso para aula que vem, não, para o semestre que vem. Em pesquisa, a gente vê isso daí com calma. Aqui em ED, a gente só estuda a árvore B mesmo, beleza? Mas a B+, é bem... Puta, a B+, é sensacional. Eu adoro estruturas de dados. Minha paixão, meu hobby, estruturas de dados. Só para mostrar para vocês. O Visualgo, né, aquele site bastante legal, ele não tem a árvore B. Se vocês forem no Moodle, tem aquela seção link úteis, e um dos links úteis é esse site aqui, que é o site de visualização de árvore B. Ok. É bem legal e essas coisas. Não, mas é bem legal, assim. Só para mostrar, né? Esse site daqui, vocês é tipo o Visualgo da árvore B. Você escolhe aqui a ordem da árvore B que você quer que mostre, né? Sei lá, árvore B de grau 3, por exemplo. Aí tem as operações, pode inserir, remover, buscar. Quero inserir aqui o 1. Ele mostra inserindo 1. Vou inserir o 2. Beleza. A hora que eu inserir o 3, provavelmente vai ficar cheio, ele vai fazer um split, né? Ali o split.
Ah, vou inserir o 4. Ali, vou inserir o 5. Vai fazer outro split, por aí vai. Você pode ir vendo, né, visualmente a árvore B funcionando, é bem bacana. Mesma coisa na remoção, né? Vou remover o 3, ele vai fazer uma rotação com o irmão ali, né? Aliás, ele fez merge. Tá certo, ele não consegue roubar do irmão, aí ele vai fazer o merge nesse caso, né? Aí vai juntar 1 com 2. Então. Bem legal, assim, é tipo o visual da árvore B, eu acho bastante bacana para vocês darem uma olhada. Ignorem isso aqui, tá? Split preemptivo. Não quero falar sobre isso, não faz parte da matéria. Quem tiver curiosidade pode procurar depois. Mas existe uma técnica que é assim, enquanto você está descendo na árvore, você descobre se você vai fazer split daqui a pouco ou não. Aí se você fizer, você consegue adiantar algumas operações. Não se preocupem com isso, tá? De verdade. A gente não usa isso na disciplina, beleza? E aí, exercício 4 da nossa semana. Exercício 4 é implementar a árvore B em C. É brincadeira, gente. Não é para implementar a árvore em C. Tu tinha dito que não ia ter, pô. Você é muito serelepe, professor. É brincadeira, gente. Dei um ataque cardíaco em vocês agora. Não, como eu comentei, né? Não vou cobrar a implementação disso. A implementação disso é coisa que eu já cobrei como APS para fazer como projeto de vários meses, etc. Esse semestre não vai ser o caso, então eu não vou pedir para vocês implementarem. Mas eu acho sim importante, né, vocês saberem manipular uma árvore B, nem que seja no desenho mesmo, nem que seja igual a gente fez na aula mesmo, ok? E o exercício vai nesse sentido. Ele é um exercício um pouco diferente, que vocês não vão implementar. Vocês vão literalmente desenhar as árvores e me mandar foto do desenho no exercício. Como que vai ser isso? É o seguinte, eu te dou uma árvore B de exemplo, de ordem 5. Então tá aqui, essa árvore B aqui, né? E junto do exercício, eu mandei para vocês, vocês vão ver lá no Moodle, o gerador.c. Ele é um programinha em C, né? Que não importa como ele faz isso. O que importa é que você vai dar para o seu programa o seu RA, então você vai botar o programa para executar, vai digitar o seu RA lá, e ele vai te dar 4 números, né? A, B, C e D. Não importa como esses números são calculados. O que importa é que ele vai te dar um A, um B, um C e um D. Aí o que eu quero que você faça? 4 coisas. Inserir o valor A na árvore dada e me apresentar a árvore resultante. Então pega o valor A que o gerador deu, insere ele nessa árvore daqui, e literalmente me dá o desenho da árvore como ela fica. Okay? Depois, na árvore que você me deu o desenho na letra A, insira o valor B e, de novo, me dá um outro desenho de como é que a árvore fica. Nessa árvore que você me deu, remova o valor C e me dá um desenho da árvore como ela fica. E desse desenho, remova o valor D e me dá o desenho da árvore como ela fica. Ao todo, você tem que me dar 4 desenhos de árvore. A árvore depois de inserir o A, depois de inserir o B, depois de remover o C e depois de remover o D. Então pegar essa árvore daqui, inserir A, inserir B, remover C, remover o D e me dar um desenho, uma foto da árvore como ela fica, depois de cada operação. Tudo bem? Beleza? Nenhuma dúvida no exercício? Tudo certo? Beleza. Vale nota individual, uma entrega até sexta-feira, normal. E aí, como não é um programa em C, né, o que vocês vão me mandar? Um arquivo de imagem, então um JPG, um PNG, um PDF, enfim, qualquer arquivo de imagem que eu consiga abrir no computador, contendo os 4 desenhos, ou um pacote, um zip ou um tar.gz, contendo 4 desenhos. Então, assim, você pode me mandar uma imagem só com os 4 árvores, nessa uma imagem, ou, se quiser, me manda 4 imagens, uma imagem com cada árvore, e aí me manda um zip dessas 4 imagens, ok? Vocês têm 2 opções. Você pode desenhar a árvore num software qualquer, tipo, quero desenhar no Paint, ou no Inkscape, ou no CorelDRAW, ou no Photoshop, qualquer coisa, você pode usar um software para isso. Ou, se quiser, fazer à mão, estou aceitando também, né? Desenha numa folha de papel e tira uma foto nítida do seu desenho.
nítida, ok? Se eu não conseguir ver a tua árvore, eu não vou aceitar. Então, certifique-se que a tua foto esteja nítida, beleza? Galera, se você for usar um software, por favor, manda JPG, PNG ou PDF. Tá? Algum software, tipo CorelDRAW, tem um arquivo específico dele lá, que eu não sei a extensão. Se duvidar, até SVG. Mas enfim, o software sempre tem uma opção lá de exportar para JPG, ou para PNG, ou para PDF. Tá? O meu ponto é assim, me manda a imagem e não me manda o arquivo do software. Porque se eu não tiver esse software na minha máquina, eu não vou conseguir. Beleza. Imagem. Seja de software, seja de desenho na mão, mas imagem. Eu quero imagens. Me dá imagens. Capitão... Esqueci o nome do capitão, do Datena. Mas imagens. Beleza, pessoal. Capitão Hamilton, esse mesmo. Capitão Hamilton, dá imagens. Beleza. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa? Ou fechamos por hoje? Professor, eu tinha Sim. um pedido do trabalho lá. Eu esqueci o nome já do negócio, mas você tem algum arquivo de teste que poderia enviar para a gente, tipo, com as equações que a gente vai usar para ir testando no nosso programa? Teria algo do tipo? Tem um exemplo, né, tá no PDF, Sim. mas eu vou testar na hora de corrigir com outros arquivos. Eu não fiz eles ainda, né, os que eu vou usar para corrigir. Mas eu acho que fica bastante interessante, até como exercício, vocês mesmos fazerem esses arquivos. Sabe? Eu acho bacana, até para a questão de... Enfim, tem até a questão na linha de desenvolvimento de software, que é a parte de teste de software. Eu acho bacana se vocês mesmos puderem criar os arquivos, pensar nos piores casos e tal, e testar os problemas. Exatamente por isso. A gente está fazendo, só que às vezes vai que esquece alguma coisa, sabe? Então, se o senhor tivesse algo que ajudaria, poderia ajudar, quer dizer. Mas se não tiver também, não tem problema nenhum. A gente faz o que conseguir mesmo. Não, tá. Eu acredito que o exemplo ele cobre todos os casos, né? O exemplo ele tem ali a soma, o menos, o vezes, a barra, tem também uma divisão por zero, e tem um caso de você tentar dar pop de pilha vazia. Eu acho que o exemplo ele cobre tudo isso. Mas de qualquer forma, eu incentivo vocês a pensar em algum outro caso, alguma outra coisa que talvez pode acontecer. Porque seriam esses os problemas, né? Inclusive, comentar, estou recebendo muita dúvida de se é para tratar determinada coisa, né? Tipo, sei lá, o cara digitar uma string no meio do programa, ou o cara, enfim, tentar fazer alguma coisa que não está na especificação. Não precisa. Tá? Os erros que vocês precisam tratar é a divisão por zero e o ponto vazio lá, né, do negócio. Tirando isso, assuma que o usuário sempre vai fazer a coisa certa. Beleza? Então, beleza. Legal. Deixa eu fazer um outro parênteses também. Eu tenho recebido muita dúvida no privado. Muita mesmo. E eu entendo, às vezes você quer mostrar o seu código, né? O código é esse, não está funcionando por alguma coisa e tal. Aí, para mostrar o código, eu concordo que no privado é melhor. Se você tem uma dúvida que não envolva mostrar o teu código, pergunta lá no canal de texto, para toda ver. É aquela coisa, às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, ou o contrário, né, o colega consegue responder, os monitores estão lendo ali também, inclusive. Então fica enfim, esse incentivo aí, né, para vocês usarem bastante o canal de texto da turma mesmo, e não tanto o meu privado. Eu respondo nas duas, ok? Olha, mais alguma coisa? Certo. Beleza, todo mundo com fome, vamos almoçar. Não, beleza? Da parte de alguém mais, de repente? Não, tudo certo. Beleza, então vamos almoçar. Muito obrigado, pessoal. A gente volta semana que vem falando de grafos. Não, tabela hash. Vai falar de tabela hash e a gente fala de grafos na terça-feira, ok?
Até lá, qualquer dúvida, canal de texto do Discord, privado se precisar mandar texto. Estou no aluno se a minha internet não cair no meio. E os monitores estão à disposição de vocês também. Valeu, pessoal. Até lá. Falou, prof. Valeu. Até mais, prof. Valeu.